E sexta-feira é dia de receber o advogado Euclides Jatikoski, que já está aqui com a gente, com esclarecimentos para você. Então, mande sua pergunta, 2111-7000, que é o nosso contato. Doutor, muito obrigada. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. A gente vai começar falando sobre o plano de saúde, os planos que sempre geram reclamações e dúvidas, né? Eu vou começar com a pergunta da dona Genice, do Centro. Ela quer saber o seguinte, sobre portabilidade. Quais os direitos ao fazer esta mudança? É preciso aguardar prazos de carência nesta nova empresa? Vai depender dessa empresa, dessa nova operadora, as condições que ela vai estabelecer para o usuário. Tem operadoras que não têm carência, né, que eles recebem e o plano continua. Então, tem que se verificar e ficar bem atento a isso, que nós temos casos, Janaína, que as pessoas fazem a portabilidade e depois elas têm carência. E às vezes elas precisam de um tratamento ou precisam de uma cirurgia, aí o novo plano que ela fez a portabilidade acaba não aceitando e às vezes ela tem que pagar. Então, a que está recebendo o plano dela ou que está sendo transferido, ela não é obrigado a não ter carência. Então, por isso que tem que se verificar com calma seria como que é. Um acordo aí entre a empresa, precisa ver como é que esse novo plano vai receber esse novo usuário na operadora nova. No caso de portabilidade de plano de saúde, é como celular também, a empresa é obrigada a autorizar essa mudança? A pessoa tem esse direito? Como que funciona, doutor? Se você está numa operadora, você quer passar para uma outra operadora, você tem o direito de rescindir ali e passar para outra operadora. Você não depende da autorização na qual você está. O que precisa ficar atento para ver se as condições que você está aqui, se lá, pelo menos tem que ser o mesmo, ou melhor. Senão você fica nesse plano, né? Agora, nós temos restrições, vamos por aqui na região de hospitais. Então, tem plano de saúde, né, que já tem hospital, né? Tem plano de saúde que não tem hospital. Então, precisa verificar se de fato vale a pena e não pensar só a questão de custo, né? Pensar mesmo na rede de assistência que a operadora tem para oferecer para o usuário. Olha, o José do bairro Paineiras diz que contratou um plano de saúde já faz um ano. Ele pergunta como saber se os aumentos estão corretos e quando a operadora pode fazer os reajustes. A Agência Nacional de Saúde estabelece como esses planos têm que ser atualizados. Geralmente eles são atualizados pelo IGPM, né, e são anualmente. Então, esses índices são divulgados pela imprensa, pelos jornais, pela mídia televisiva, eles falam os indicadores. Então, é só verificar no mês de vencimento do contrato dele e verificar o IGP, percentual acumulado nesse período, para verificar se a operadora está aplicando corretamente esse indicador. Então, e é uma vez no ano? É uma vez no ano, é só atualizado uma vez ao ano. E os planos também, eles têm, como que funciona a questão de cobrança, de preço? Cada um tem o seu preço mesmo? O cálculo, Janaína, é feito com base de cálculo autuarial, né, que a gente chama. Existe um cálculo estatístico de probabilidade, em razão da idade, em razão do perfil do usuário, o que efetivamente ele pode usufruir da operadora. Então ela tenta em cima disso, né, calcular um prêmio, né, que esse prêmio é o valor do plano de saúde mensal, para que quando necessitar, né, aquele valor seja suficiente para cobrir esses custos. Porque se não fizer cálculo de probabilidade estatística, né, qualquer plano quebra, porque aí vai ter mais demanda do que eles têm condição de atender. Então ele faz esse cálculo. E cada plano tem um cálculo e cada idade também vai ter um cálculo em função de quanto mais velho você for, né, mais probabilidade de você ter doenças e mais você ocupar o plano. Olha, após demissão, o funcionário pode manter o plano de saúde? Tem uma carência que a empresa deve dar ao ex-funcionário? Essa é a pergunta da Patrícia do Paineiras também. O plano de saúde, geralmente todos eles prevê que ele pode continuar no plano por até 6 meses por conta dele, né? Então, pelo menos a maioria dos planos são assim. A hora que ele se desliga, ele faz contato com o plano de saúde que está sendo desligado e o plano de saúde ele vai continuar no plano durante um determinado tempo. Tá. A partir do momento que foi demitido, a empresa não marca com esse custo em nenhum momento mais. Existem planos de saúde que são ofertados para os trabalhadores, para os colaboradores, né? Uns que a empresa financia e paga integralmente, tem umas que pagam meio a meio, né? Então depende de como que foi acordado com a empresa. Agora, tem a categoria profissional em que o plano de saúde é obrigatório, né? Então daí a empresa ela tem que pagar integralmente.
Agora, esse plano de saúde tem diversos tipos de plano de saúde, né? O plano de saúde que você paga uma mensalidade e não paga mais nada. Tem o plano de saúde que é um sistema de coparticipação, então você paga uma parte e o plano paga outra. E tem o outro que você não paga nada e só paga quando usa e paga um valor da tabela do plano de saúde, que é um valor, né, de procedimentos médicos, de consulta, que é bem menor do que se fosse fazer particular. Então precisa verificar quais são esses planos e quando você se desligar, você vai assumir, né, doutor, e no caso custos. quando a pessoa se aposenta por invalidez, de repente ela teve um acidente de trabalho, tem um plano que a empresa cobre, aí ela passa por todos os procedimentos ou cirurgias que deve fazer e depois acaba se aposentando por invalidez nesta empresa. Como fica essa questão do plano de saúde? A questão da invalidez precisa verificar, porque se a invalidez temporária, ele está ainda com um contrato com a empresa que ele trabalha ainda suspenso. Então não houve o desligamento. A não ser que seja uma aposentadoria por invalidez permanente, né, que ele não se retorne mais, então aí há uma rescisão de contrato de trabalho. Mas a invalidez por si só, ela não rompe o contrato de trabalho, que continua vigorando, ele está só suspenso. Tanto que não pode ser demitido enquanto ele está aposentado por invalidez. Olha, nós estamos aqui com a presença do Dr. Euclides Utikoski, respondendo a sua pergunta aí de casa, 2117 nosso telefone, e hoje, inclusive, com várias perguntas aí sobre o plano de saúde. Se você tem alguma dúvida também, pode mandar para cá, se não der tempo hoje, a gente responde na próxima semana. Mas ainda sobre esse tema, olha, outra dúvida, desta vez da Cristina, do Floridiana. Plano de saúde a empresas. Algumas cobram do funcionário um valor, outras não. Como este valor é determinado, ou se a empresa fica livre, quais são os critérios a respeito disso? Nós falamos um pouquinho anterior, primeiro vai ter que ser verificado, Janaína, como é que é a convenção coletiva de trabalho daquela categoria profissional. Tem convenções que obrigam as empresas a pagarem e financiarem 100% do plano. Tem convenções coletivas que não tem nada previsto. E como que eu vou saber? Basta o trabalhador entrar no site do sindicato, que representa a categoria profissional dele, e acessar a convenção coletiva, que ela é pública, né, você consegue verificar lá e vai ter uma cláusula de plano de saúde. Se não tiver, então a empresa não é obrigada a fornecer o plano. Bom, se ela não é obrigada, como que é isso? Bom, se ela fornecer, talvez ela vai cobrar uma parte e o funcionário vai pagar outra. Então vai depender de como que a empresa vai regulamentar isso. Não existe uma lei obrigando as empresas a fornecerem plano de saúde, né, para os trabalhadores. Então vai depender de convenção coletiva e de acordo lá entre o trabalhador e a empresa. Mas não é lei, né? Não é lei e as empresas não estão obrigadas. Mudando um pouquinho de assunto, com a pergunta do William, do Jardim Brasília, ele mandou, na verdade, a pergunta na semana passada, agora a gente responde para ele. Faz 40 dias que furtaram o seu carro e a seguradora até então não havia pago aí. Existe algum prazo? Como que funciona? O prazo máximo é de 30 dias para que a seguradora faça o pagamento do sinistro. Então precisa verificar o porquê que está demorando tanto assim. 40 dias, já passou 10 dias do prazo limite. Mas tem um prazo que é no máximo até 30 dias. Nós temos que ficar atentos, Janaína, com relação a essas seguradoras, né? Tem seguradoras que fazem o pagamento do sinistro, principalmente quando é furto ou perda total, né? Às vezes em dias, né? Às vezes em 3, 4 dias, né? Então precisa tomar cuidado na hora que for renovar esse seguro para verificar a seguradora, né? E até consultar com as pessoas que já fizeram o seguro com elas o quanto tempo que demora para receber o sinistro. Porque você ficar sem o carro, né, já é uma coisa constrangedora, ter roubado o carro. E ficar um carro, 40 dias sem carro, e hoje você sabe que veículo não é um bem supérfluo, né, é uma ferramenta às vezes de trabalho. E ele vai entrar em contato com a empresa, vai descobrir por que está demorando, mas Sim. Ele pode entrar com algum recurso Sim, contra essa ele empresa? pode, na verdade ele pode fazer uma reclamação no PROCON. O PROCON vai chamar a empresa e fazer com que ela explique o porquê que está demorando tanto assim, né? Ok, doutor, muito obrigada pela participação em mais uma sexta-feira. Um ótimo fim de semana. Para todos nós, para vocês e para todos os telespectadores da Rede Claré. Ok. Olha, nosso programa então de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até segunda.